Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, eu vou ler a homilia do Santo Padre, o Papa Francisco, na viagem ao Iraque, na qual, pela primeira vez na história, as terras iraquianas recebeu o Vigário de Cristo na terra. E o Papa Francisco realizou o sonho de São João Paulo II, que o sonho de João Paulo II era ir em terras iraquianas. E o grande jesuíta, o Papa Francisco, realizou o sonho, foi no Iraque, foi no Monte de Ur, na terra onde o Senhor Deus enviou Abraão para a missão de fé, foi onde Jonas pregou em Nínive, que é a cidade de Mussum, percorreu a cidade iraquiana, levando justiça, paz e amor, a unidade e a fraternidade. E vemos o exemplo no mundo para todos se unirem, todas as religiões e seitas se unirem. Sejamos um em Cristo. Vamos na homilia, na missa no ritmo caldeu, na Catedral de São José, em Bagdá, na capital do Iraque. O Santo Padre, o Papa Francisco, assim comentou: para se tornar bem-aventurado, não é preciso ser herói de vez em quando, mas testemunha todos os dias. O testemunho é o caminho para encarnar a sabedoria de Jesus. É assim que se muda o mundo. Não com o poder, nem com a força, mas com as bem-aventuranças. Pois foi assim que fez Jesus, vivendo até ao fim aquilo que dissera ao início. Tudo se resume em testemunhar o amor de Jesus. A seguir, o texto completo da homilia, o Santo Padre, o Papa Francisco, disse: hoje a palavra de Deus fala-nos de sabedoria, testemunho das promessas. A sabedoria foi cultivada nestas terras desde tempos mais antigos. Desde sempre, a sua busca tem fascinado o homem, mas frequentemente quem possui mais recursos pode adquirir mais conhecimentos e ter mais oportunidades, ao passo que quantos têm menos são excluídos. É uma desigualdade inaceitável, atualmente em aumento. Entretanto, o livro da sabedoria surpreende-nos a inverter a perspectiva. Nele se diz que o pequeno encontrará misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. Para o mundo, quem tem menos é descartado, e quem tem mais é privilegiado. Para Deus, não. Quem tem mais poder é sujeito a um exame rigoroso, enquanto os últimos são os privilegiados de Deus. Jesus, a sabedoria em pessoa, completa esta inversão no Evangelho, não num momento qualquer, mas no início do primeiro discurso com as bem-aventuranças. A inversão é total. Os pobres, os que choram, os perseguidos são declarados bem-aventurados. Como é possível? Bem-aventurados para o mundo são os ricos, os poderosos, os famosos. Vale quem tem, quem pode, quem conta. Para Deus, não. Não é maior quem tem, mas quem é pobre em espírito.
não quem pode tudo sobre os outros, mas quem é manso com todos. Não quem é aclamado pelas multidões, mas quem é misericordioso com o irmão. Chegados aqui, pode nos vir a dúvida: se vivo como Jesus pede, que ganho com isso? Não corro o risco de ser espinhezado pelos outros? A proposta de Jesus será conveniente? Ou perdedora? Não é perdedora, mas sapiente. A proposta de Jesus é sapiente, porque o amor, que é o coração das bem-aventuranças, embora pareça frágil aos olhos do mundo, na realidade vence. Na cruz provou ser mais forte do que o pecado. No sepulcro derrotou a morte. Foi este mesmo amor que tornou os mártires vitoriosos na provação. E houve tantos no último século, mais do que nos anteriores. O amor é a nossa força, a força de tantos irmãos e irmãs que também aqui foram vítimas de preconceitos e ofensas, sofreram maus tratos e perseguições pelo nome de Jesus. Mas enquanto o poder, a glória e a vaidade do mundo passam, o amor permanece, como nos disse o apóstolo Paulo. O amor jamais passará. Assim, viver as bem-aventuranças é tornar eterno aquilo que passa, é trazer o céu à terra. Mas como vive as bem-aventuranças? Não exigem que se façam coisas extraordinárias, empreendimentos acima das nossas capacidades. Exigem o testemunho diário. Bem-aventurado é quem vive com mansidão, quem pratica misericórdia no lugar onde se encontra, quem mantém o coração puro lá onde vive. Para se tornar bem-aventurado, não é preciso ser herói de vez em quando, mas testemunha todos os dias. O testemunho é o caminho para encarnar a sabedoria de Jesus. É assim que se muda o mundo, não com o poder, nem com a força, mas com as bem-aventuranças. Pois foi assim que fez Jesus, vivendo até o fim aquilo que dissera ao início. Tudo se resume em testemunhar o amor de Jesus, aquela caridade que São Paulo descreve de forma estupenda na segunda leitura de hoje. Vejamos como apresenta. Em primeiro lugar, diz que a caridade é magnânima. Não esperávamos este objetivo. Amor parece sinônimo de bondade, generosidade, bem-fazer. Mas Paulo diz que a caridade é antes de tudo magnânima. Trata-se de um termo que exprime na Bíblia a paciência de Deus. Ao longo da história, o homem continuou a trair aliança com ele, a cair nos pecados habituais. E o Senhor, em vez de se cansar e abandoná-lo, permaneceu sempre fiel, perdoou, recomeçou. A paciência de recomeçar sempre é a primeira qualidade do amor, porque o amor não se indigna, mas sempre recomeça. Não se abate, mas relança. Não desanima, mas permanece criativo. Perante o mal, não se rende, não se resigna. Quem ama não se fecha em si mesmo,
quando as coisas correm mal, mas responde ao mal com o bem, lembrando-se da sabedoria vitoriosa da cruz. Assim procede a testemunha de Deus. Não é passiva, fatalista, não vive à mercê das circunstâncias, do instituto e do momento. Não mostra-se sempre esperançosa, pois está fundada no amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Podemos interrogar-nos: como reajo eu a situações funestas? À vista das adversidades, apresentam-se sempre duas tentações. A primeira é a fuga, fugir, virar as costas, desinteressar-se. A segunda é reagir, como irritados com a força. Assim aconteceu com os discípulos no Getsêmani. No alvoroço geral, vários fugiram e Pedro puxou da espada. Mas nem a fuga, nem a espada resolveram coisa alguma. Ao contrário, Jesus mudou a história. Como? Com a força humilde do amor, com o seu paciente testemunho. O mesmo somos nós chamados a fazer. Assim Deus realiza as suas promessas. Promessas? A sabedoria de Jesus encarnada nas bem-aventuranças pede o testemunho e oferece a recompensa contido nas promessas divinas. De fato, vemos que a cada bem-aventurança segue uma promessa. Quem as vive terá o reino dos céus, será consolado, será saciado. Quem as vive terá o reino dos céus, será consolado, será saciado. Será que estamos vivendo a sabedoria de Jesus? Será que estamos vivendo como ele nos ensinou? Será que estamos testemunhando as bem-aventuranças? Será que estamos fazendo o que ele está nos ensinando? De fato, vemos que a cada bem-aventurança segue uma promessa. Quem as vive terá o reino dos céus, será consolado, saciado, verá a Deus. As promessas de Deus asseguram uma alegria incomparável e não decepcionam. Mas como se realizam? Através das nossas fraquezas. Deus faz bem-aventurados aqueles que percorrem até ao fim o caminho da sua pobreza interior. Esta é a estrada, não há outra. Olhemos para o patriarca Abraão. Deus promete-lhe uma grande descendência, mas ele e Sara são idosos e sem filhos. Precisamente na velhice paciente e confiante deles, Deus realiza maravilhas e dá-lhes um filho. Vejamos Moisés. Deus promete-lhe que libertará o povo da escravidão, e para isso pede-lhe para ir falar ao faraó. Moisés observa que tem dificuldade na fala. E, no entanto, Deus cumprirá a promessa através das suas palavras. Olhemos para Nossa Senhora, que é chamada a ser mãe, justamente quando, nos termos da lei, não pode ter filhos. E olhemos para Pedro, renega o Senhor, e todavia é precisamente a ele que Jesus chama:
para confirmar os seus irmãos. Às vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, podemos sentir-nos incapazes e inúteis. Não lhe demos créditos, pois Deus quer fazer maravilhas precisamente através das nossas fraquezas. Ele gosta de proceder assim e nesta tarde repetiu 8 vezes: bem-aventurados, para nos fazer compreender que com ele o somos realmente. É certo que somos provados, muitas vezes caímos, mas não devemos esquecer que com Jesus somos bem-aventurados. Tudo aquilo que o mundo nos tira não é nada em comparação ao amor terno e paciente com que o Senhor cumpre as suas promessas. Querida irmã, querido irmão, talvez olhes para as tuas mãos e te parecem vazias. Talvez sintas insinuar-se no coração a desconfiança e penses que a vida é injusta contigo. Se tal suceder, não temas. As bem-aventuranças são para ti que estás na aflição, com fome e sede de justiça perseguido. O Senhor promete que o teu nome está escrito no seu coração nos céus. E hoje agradeço-lhe convosco e por vós, porque aqui, onde na antiguidade surgiu a sabedoria, nestes tempos se levantaram tantas testemunhas, muitas vezes transcuradas nos noticiários, mas preciosas aos olhos de Deus. Testemunhas que, vivendo as bem-aventuranças, ajudam Deus a realizar as suas promessas de paz. Assim conclui o Santo Padre, o Papa Francisco, na homilia na missa do ritmo caldeu na Catedral de São José, na capital do Iraque, em Bagdá. Muito bonita, gente boa, essa viagem do Vigário de Cristo na Terra. É tempo de renovação, é tempo que esperamos libertação e renovação. Vamos trabalhar com o Santo Padre, o Papa Francisco, e testemunhar as suas maravilhosas falas pelo mundo afora. O Evangelho da missa na Catedral de São José em Bagdá foi das bem-aventuranças segundo Mateus, e a maravilhosa homilia. Vamos refletir e testemunhar pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, o socorra ou proteja hoje e sempre. Que tudo seja renovado, sejamos bem-aventurados.